Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto. A arte é uma explosão, o Deidara mais forte. Capítulo 121. Danzou olhou para cima e relaxou um pouco quando viu que era Shimura Kyoto. Kyoto, o que você quer dizer? Okage-sama tem uma maneira de garantir uma grande quantidade de financiamento, respondeu Kyoto confiantemente. Qual é o seu plano? Danzou perguntou, franzindo a testa. Dada a crise atual de Konoha, acredito que os moradores e os principais clãs ninjas devem contribuir com sua parte justa, disse Kyoto com tato. Embora ele falasse em termos vagos, seu significado era cristalino. Ao ouvir alguém finalmente propor essa ideia, Danzou e os outros suspiraram sutilmente de alívio. Não era como se ninguém tivesse pensado em uma solução tão simples antes. No entanto, ninguém queria ser o primeiro a mencioná-la com medo de manchar a própria reputação. Danzou, antigamente, não hesitaria em sugerir tal coisa. Mas agora que era Okage, manter sua imagem pública era crucial. Sem a aprovação do povo, sua posição como Okage não duraria muito. O que ele precisava agora era de alguém que desempenhasse o papel que ele costumava desempenhar, alguém disposto a lidar com o trabalho sujo e assumir a culpa. Kyoto, você é impressionante, assim como eu já fui, disposto a carregar o fardo pelo bem maior. Muito bem, vou confiar essa tarefa a você. Você consegue lidar com isso, Kyoto? Perguntou Danzou. Claro, Okage-sama. Kyoto respondeu em voz alta, cheio de convicção. Mais uma coisa, acrescentou Danzou. Reduzam a idade de formatura da Academia Ninja para 10 anos. Konoha precisa de sangue novo mais do que nunca. Quando Kyoto saiu do escritório do Okage, seu coração disparou de excitação. Desta vez, suas ações não foram comandadas por Deidara. Aliás, já fazia um tempo que Deidara não dava instruções aos 3 agentes em Konoha. Foi uma iniciativa inteiramente de Shimura Kyoto. E por quê? Porque ele havia experimentado o sabor inebriante do poder e se viu incapaz de parar. Ser chefe de um departamento menor não era mais suficiente. Ele queria ascender mais alto, ver aqueles que antes o desprezavam se curvarem a seus pés. Chefe Kyoto. Ao entrar na recém-reconstruída sede da Divisão de Segurança, agentes o cumprimentaram respeitosamente ao longo do caminho. Kyoto abriu a porta de seu escritório e se acomodou em um sofá luxuoso que valia milhões. Acendeu um charuto de edição limitada e olhou para sua secretária voluptuosa ali perto. Da cabeça aos pés, ele sentia uma imensa sensação de satisfação. Executar missões todos esses anos? Que perda de tempo. Isso era viver. Kyoto-sama. A secretária sentou-se timidamente no colo dele com a voz cheia de flerte. Kyoto riu e deu-lhe um tapa brincalhão no traseiro. Reúnam todos. Temos uma grande operação hoje. Em pouco tempo, todos os agentes da divisão de segurança estavam reunidos. Embora seus números tivessem diminuído para cerca de 30, sua presença ainda tinha peso. Kyoto-sama, qual é a ordem desta vez? Perguntou um agente, sorrindo. Seu comportamento e expressão revelavam um bandido de rua, uma característica compartilhada pela maior parte da atual divisão de segurança. Kyoto os escolheu por uma razão simples, eles fariam qualquer coisa por dinheiro. A vila está passando por momentos difíceis, então cobraremos o imposto de guerra de todos, anunciou Kyoto. Mas não mencione o Okage-sama. Entendeu? Entendido. Embora brutamontes, esses agentes foram espertos o suficiente para perceber a intenção de Kyoto instantaneamente. Eles se dispersaram, mirando nos civis da vila. Capitão, por que não estamos cobrando daquela família? Perguntou um dos agentes mais ingênuos. O capitão o chutou sem hesitar. Idiota. A família Noda tem ninjas que ainda não foram enviados para a linha de frente. Você quer causar problemas quando eles voltarem? O agente riu rapidamente nervoso. Ah, entendi. Você é tão sábio, capitão. Mesmo assim, parece uma oportunidade perdida. A família Noda parece rica, murmurou o agente. Idiota. Outro chute. Siga-me até a próxima casa. A família Koyama acabou de receber uma indenização pela morte de um parente. Vamos compensar isso lá. Capitão, você é brilhante. O caos se espalhou rapidamente por Konoha enquanto a divisão de segurança se espalhava desenfreadamente. Enquanto isso, o próprio Kyoto liderou uma equipe para visitar os principais clãs. Para clãs poderosos como os Hyuga e os Ino Shikasho, ele era só sorrisos e educação. Esses clãs, compreendendo a situação, ofereceram contribuições modestas. Mas quando se tratou dos clãs Inuzuka e Aburame, ele não se conteve e extorquiu somas altíssimas. Os piores, porém, eram os microclãs de Konoha. Com pouca influência ou poder, essas famílias eram presas fáceis para os planos de Kyoto. No complexo do clã Gekko, Kyoto estava sentado na cabeceira da sala, preguiçosamente. Abaixo dele, o líder do clã e os anciões se remexeram nervosamente. Kyoto-sama, 30 milhões de ryu é muito. Simplesmente não temos condições de pagar, disse o líder do clã, com o rosto cheio de preocupação. O clã Gekko tinha apenas algumas dezenas de membros com menos de 10 ninjas. Não havia como conseguirem reunir tal quantia. O que é isso? Você está me desrespeitando, Shimura Kyoto? Perguntou Kyoto com um tom gélido. Kyoto-sama, por favor, não brinque assim. Não ousaríamos, gaguejou o líder do clã. Mas realmente não temos tanto dinheiro assim. Enquanto o líder do clã e os anciões torciam as mãos em desespero, Gekko Rin entrou. O que você está fazendo aqui? Perguntou Rin friamente, seu desdém por Kyoto evidente. Ela não tinha paciência para o homem que governava Konoha como um tirano. A expressão de Kyoto escureceu quando ele a viu. Quem é você para se fazer de superior? Você também não é um espião? Mesmo assim, ele não ousou ir longe demais. Percebia que tanto Kazuto Hyuga quanto Rin Gekko tinham mais poder sobre Deidara do que ele jamais teria. Que tal assim? Disse Kyoto finalmente em tom astuto. Se o clã Gekko fornecer 2 membros para se juntarem à divisão de segurança sob meu comando, reduzirei o imposto de guerra de 30 milhões para 10 milhões.
Combinado? O líder do clã ficou perplexo, mas não havia escolha. Eles não poderiam pagar o valor total. Multar. Você não pode concordar com isso. Sai daqui. Rin disparou com a voz áspera. Rin, não seja rude com Kyoto-sama. O líder do clã rapidamente a agarrou, curvando-se repetidamente em pedido de desculpas. Kyoto deu um sorriso irônico, satisfeito consigo mesmo. O que você pode fazer, Jeco Rin? Estamos em Konoha. No escritório do Hokage, Danzou sentou-se em sua nova mesa falando suavemente. Quanto Kyoto arrecadou desta vez? 400 milhões de ryu nos foram entregues. Ele provavelmente ficou com 100 milhões para si, e seus subordinados provavelmente desviaram dezenas de milhões, respondeu seu representante, Aburami Ryoma. Danzou assentiu. Destine metade para a raiz. Essa é a nossa fundação. Além disso, a partir de hoje, aumente a taxa de impostos e corte os benefícios sociais. Mas isso só vai aumentar o descontentamento dos moradores, disse Ryoma hesitante. O olhar de Danzou era resoluto. É tudo por Konoha. Capítulo 122. Otogakuri. Ainda Kimimaro. Por favor, sigam-me. Orochimaru-sama está esperando por vocês. Kimimaro liderou o caminho, mas desta vez, em vez de seguirem para o laboratório subterrâneo, caminharam em direção a uma floresta adjacente a Otogakuri. Crocante, crocante, crocante. Sameada tremia excitadamente nas costas de Kizami. Ah, esta floresta não é comum. Parece que Orochimaru conseguiu, hein? Kizami, através da sameada, sentiu nitidamente o chakra emanando da floresta. Não se tratava de um fenômeno natural. Era claramente criado por Mokuton. Os três avançaram até chegarem a uma clareira onde estavam três figuras, Orochimaru, Uzumaki Uzuki e Sazori. Ah, correção, Sazori, que estava controlando Iruko, estava agachado. Sazori, você finalmente está se mostrando? Há quanto tempo? Deidara o cumprimentou alegremente. Deidara, então você está emparelhado com Kizami agora? E o Itachi? Não me diga que ele está morto? Perguntou Sazori. Ele está um pouco indisposto e se recuperando, respondeu Deidara. Certo, vamos deixar de conversa fiada, interrompeu Orochimaru ansiosamente. Deidara, venha testemunhar minha obra-prima. Uzumaki Uzuki sem camisa virou-se, revelando um rosto que crescia em seu peito, o rosto inconfundível de Senju Hashirama. Parecia que a integração das células de Hashirama havia atingido um estágio avançado. Ainda mais chamativos eram os três Tomoe Sharingan de Uzuki, exalando uma leve sensação de opressão e a elegância e o mistério únicos do Sharingan. Uzuki, faça uma demonstração, ordenou Orochimaru, lambendo os lábios em antecipação. Sua voz carregava uma mistura perturbadora de suavidade e excitação. Sim, Orochimaru-sama. Uzuki respondeu com respeito inabalável. Batendo palmas, Uzuki gritou. Mokuton, nascimento de uma pequena floresta. Embora fosse uma versão simplificada do lendário Mokuton, advento de um mundo de árvores florescentes, ainda assim foi uma exibição impressionante. Incontáveis mudas brotaram do chão, crescendo rapidamente e se tornando árvores imponentes. Em instantes, a clareira se transformou em uma floresta densa. A copa bloqueava a luz do sol, mergulhando a área na escuridão. Como assim? Perguntou Orochimaru do alto de um tronco de árvore. Deidara liberou vários insetos de argila, que subiram nos troncos das árvores e detonaram. As explosões resultantes causaram apenas danos superficiais. A defesa é impressionante. Jutsus de rank B e abaixo provavelmente não vão penetrar aqui, e o armamento padrão é quase inútil, avaliou Deidara. Era comparável ao Mokuton usado por Obito naquela época, embora Obito não tivesse se esforçado ao máximo naquela época. Crocante, crocante, crocante. Sentindo as vibrações excitadas da sameada em suas costas, Kizami a removeu e a pressionou contra uma das árvores enormes, permitindo que ela absorvesse o chakra Mokuton. É a primeira vez que vejo sameada tão animada. Nem o Biju Chakra a emocionou tanto, comentou Kizami com um sorriso. Vendo a aprovação do grupo, Orochimaru permitiu que um raro sorriso surgisse. Ainda não terminamos. Tenho mais para lhe mostrar, disse ele. Uzuki. Sim, Orochimaru-sama. De repente, 4 correntes de chakra brotaram das costas de Uzuki, cortando a floresta Mokuton sem esforço, como se as enormes árvores fossem feitas de tofu. Correntes de selamento adamantinas, a habilidade característica do clã Uzumaki, poderíamos até chamá-la de Kekkei Genkai. Apenas 1 em cada 10 Uzumaki de sangue puro consegue despertar esse poder. Mas após integrar as células do primeiro Hokage, Uzuki o despertou com facilidade. Incrível, murmurou Deidara. Não estava claro se ele estava elogiando Uzuki ou as células de Hashirama. E isso não é tudo. Uzuki tem apenas 10 anos. À medida que ele cresce, seu Mokuton ficará ainda mais forte. Embora ele possa não atingir o nível do primeiro Hokage, ele superará a maioria do shinobi do nível Kage. Combine isso com o Sharingan e as técnicas de selamento do clã Uzumaki. Uzuki é praticamente uma criação perfeita, exceto pelo Mangekyou Sharingan, disse Orochimaru, sua língua saindo rapidamente para lamber os lábios em deleite. O grupo coletivamente recuou diante do comportamento dele, exceto Uzuki, que parecia muito feliz. Com isso, finalmente posso me tornar o receptáculo de Orochimaru-sama. Isso é maravilhoso. Deidara assentiu. Técnicas de selamento Sharingan, Mokuton e Uzumaki, que combinação assustadora. E com a pesquisa contínua de Orochimaru, o poder de Uzuki só aumentaria. Se os mistérios do Mangekyou Sharingan fossem desvendados, os resultados seriam inimagináveis. Mas essa não era a prioridade agora. Então, Orochimaru, você criou células Hashirama universalmente compatíveis? Afinal, estou esperando meu pagamento há algum tempo, disse Deidara, claramente ansioso para ajudar Nagato após sua desavença com Obito. Claro. Orochimaru cuspiu um frasco com um líquido verde e o entregou a Deidara. Embora eu não tenha ideia em quem você está planejando usar isso. Mas se for Uchiha Itachi, atualmente é impossível.
Deidara franziu a testa. Usando uma serpente de argila para agarrar o frasco coberto de saliva, hesitou por um momento. Kizami não pôde deixar de perguntar. Por que Itachi não pode usá-lo? Essas células são derivadas da constituição do clã Uzumaki. Para um tipo verdadeiramente universal, preciso de mais tempo. Orochimaru sorriu com um tom de voz carregado de diversão. Especialmente para alguém como Uchiha Itachi, cuja constituição frágil devido à doença Kekei o torna incompatível. Injetar células tão dominadoras só sairia pela culatra. Veja o Kimimaro, por exemplo. Eu também não dei as células a ele. A perspicácia de Orochimaru era evidente. Embora ninguém tivesse mencionado a condição de Itachi, ele a deduziu a partir de pistas sutis. Kizami suspirou em reconhecimento ao raciocínio de Orochimaru. Ei, Deidara, o que você está fazendo? Exclamou Kizami, notando Deidara pressionando o último pedaço de argila pegajosa contra a Sameada. Estou apenas deixando-o provar o chakra de Orochimaru, respondeu Deidara com indiferença. Sameada parece não gostar muito. Sameada. Recuperando Sameada com cara de nojo, Kizami resmungou. Deidara, não faça coisas estranhas com meu leal parceiro. Deidara deu de ombros e se virou para Sasori. Sasori, como vai sua pesquisa? Não me diga que você também tem um rosto de Hashirama no peito? Que chato. O rabo de Iruko empurrou Deidara para o lado enquanto Sasori desaparecia na densa floresta. Tenho uma última coisa para terminar, disse ele. Não vai demorar muito, Deidara, para que eu lhe mostre como é a verdadeira arte, uma arte eterna. Capítulo 123. A Megakuri. Conan pegou a amostra de células de Hashirama que Deidara havia trazido, um traço de hesitação evidente em seu rosto. Deidara, você tem certeza de que isso é seguro? Não era que ela desconfiasse de Deidara. Era sobre Orochimaru que ela tinha dúvidas. Sem problemas, respondeu Deidara, despreocupado. E se houver, líder, pode ficar tranquilo. Eu vou vingar você explodindo Orochimaru em pedacinhos. Conan lançou-lhe um olhar penetrante. Você não consegue ficar sério só por um dia? Ainda assim, sua atitude despreocupada aliviou a tensão na sala. Está tudo bem, Conan. Nagato, transbordando sua habitual confiança dramática, declarou. Um deus não teme desafios. Conan suspirou. Soaria mais convincente se fosse tendo quem dissesse. Então está bem, disse ela, abrindo a tampa do frasco para revelar a seringa. Ela injetou o conteúdo no braço esquerdo de Nagato. Ai, 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 ai. Deidara imitou gritos exagerados de dor vindos do lado. Conan olhou para ele, exasperada. Deidara, você não pode? Estou apenas ajudando o líder a expressar o que ele tem orgulho demais de dizer em voz alta, disse Deidara, dando de ombros. À medida que as células de Hashirama começaram a fazer efeito, uma transformação começou. O braço esquerdo de Nagato ficou branco, estendendo-se a partir do local da injeção. Seus músculos ficaram mais cheios e definidos, embora a brancura parasse no peito, onde o rosto de Senju Hashirama parecia gravado em sua pele. Ah! Nagato soltou um longo suspiro de alívio. Essa sensação. Após cerca de 30 minutos, a energia que fluía pelo corpo de Nagato se estabilizou. Ele desceu cuidadosamente da máquina, mantendo apenas as hastes de chakra pretas nas costas por enquanto. Nagato, como você se sente? Conan perguntou com preocupação na voz. Pela primeira vez em séculos, Nagato sorriu. Embora seu corpo ainda fosse magro, ele não parecia mais frágil. Não se preocupe, Conan. Eu me sinto incrível, disse ele, afastando delicadamente a mão que a apoiava. Saboreou a liberdade recém-descoberta de ficar em pé e andar sozinho. E parece que ganhei um pequeno bônus. Ele estendeu o dedo indicador direito, de onde brotou um pequeno galho, que se transformou em uma pequena árvore que se enraizou no chão. Liberação de madeira? Conan perguntou surpreso, mas não totalmente chocado, considerando a origem das células. Deidara, porém, franziu a testa. Líder, essas barras pretas nas suas costas, não podem ser removidas agora? Não neste momento, respondeu Nagato balançando a cabeça. Mas não importa. Com a recuperação do meu corpo, a força dos meus 6 caminhos aumentou em pelo menos 50%. Minha resistência em batalhas prolongadas também melhorou significativamente, e meu alcance de controle se expandiu. Impressionante. Realmente impressionante. Nagato sorriu novamente, transbordando confiança renovada. Embora os resultados não tenham sido perfeitos, foram mais do que satisfatórios. Deidara deu de ombros. Tudo bem, deixe-o ir com calma. No final, a verdadeira estrela serei eu, de qualquer forma. Tudo bem, se estiver resolvido, vou voltar agora, disse Deidara, preparando-se para sair. Ele já estava atrasado, e Kurotsushi o vinha enchendo o saco sem parar. Mulheres são um verdadeiro incômodo. Espere. A voz de Nagato o fez parar no meio do caminho. Deidara e Conan se viraram para olhá-lo. Agora mesmo, Suigetsu relatou ter avistado Jinchuriki do 4 caudas na Terra da Grama. Parece que ele está em estado de fúria. Outra besta com cauda está prestes a ser coletada, disse Nagato com satisfação. Deidara ergueu uma sobrancelha. Líder, por que está me olhando? Não consegue lidar com isso sozinho agora que se recuperou? Você não é o mesmo cara que não conseguia nem andar sem ajuda. Nagato fez uma pausa e sorriu. Você tem razão. Desta vez, vou com Conan. Por fim, Deidara sentiu em aprovação. Agora sim. Parem de sobrecarregar seus subordinados o tempo todo. Nagato já estava saindo, mas jogou uma última coisa por cima do ombro. Mas o escritório ainda tem uma montanha de papelada. Deixo isso com você, Deidara. Ei, líder, você está forte o suficiente agora para deixar um dos seus 6 caminhos aqui para cuidar da papelada. Deidara gritou atrás dele, mas Nagato já havia desaparecido. Torre central de Amegakuri. Deidara sentou-se atrás da mesa de mau humor, enquanto examinava a papelada. Caro Pensama, gostaria de construir uma pequena ponte em frente à minha casa para facilitar o acesso ao trabalho. No entanto, Shuichi-sama negou meu pedido, alegando que isso prejudicaria a estética da vila. Por favor, medem esta questão. Deidara olhou para o mapa da vila.
Sua casa fica a 5 passos da ponte que a vila já construiu. Qual o sentido de outra? E por que o projeto parece tão ridículo? Negado. Caro Pensama, recentemente visitei um santuário onde a sacerdotisa me disse que meu filho está destinado a se tornar uma lenda no mundo Shinobi. No entanto, eu nem tenho uma esposa ainda. Peço humildemente um empréstimo de 10 milhões de rios para me casar e constituir família. Meu filho pagará 100 milhões de rios à vila no futuro. Por favor, aprove este pedido. O que é isso? Negado. Além disso, envie um aviso para aquela sacerdotisa. Se ela continuar fazendo previsões tão absurdas, alguém pode realmente tentar dar um golpe. Caro Pensama, desejo abrir um estabelecimento de entretenimento, mas Shuichi-sama rejeitou minha proposta, alegando que daria um mau exemplo. Por favor, reconsidere. Anexei um folheto e se estiver interessado, terei a honra de recebê-lo pessoalmente. Um estabelecimento de entretenimento? Shuichi é um pouco rigoroso demais, mas entendo o ponto dele. Mesmo assim, a competição gera progresso. Curioso, Deidara abriu o folheto. Estava cheio de fotos de homens lindos. Por que eles pensariam que Pen estaria envolvido nisso? Deidara desabou na cadeira, completamente derrotado. Agora entendo por que Nagato sempre parece tão miserável. Lidar com essa bobagem dia após dia destruiria qualquer um. Ele tomou uma decisão rápida. Shuichi, você, alma corajosa na linha de frente da burocracia, mereceu isso. Ele redigiu uma ordem para conceder a Shuichi 6 meses de bônus salarial. Um pequeno sinal de gratidão. Por favor, aguarde um pouco mais na fila. Naquele momento, Kurotsushi irrompeu no escritório. Deidara, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou, chocada ao vê-lo atolado em papelada. Os olhos de Deidara brilharam quando uma ideia lhe ocorreu. Kurotsushi, vem aqui. Você sempre quis ser o próximo Tsuchikage, certo? Esta é a oportunidade perfeita para uma experiência prática. Meia hora depois, Kurotsushi desabou na cadeira, com o rosto desprovido de qualquer esperança. É assim que é ser um líder? Ela murmurou. Deidara deu um sorriso irônico. Exatamente. Ainda quer um emprego? Kurotsushi gemeu. Se é isso que é preciso para governar o mundo Shinobi. Não, obrigado. Capítulo 124. Obito, houve um pequeno contratempo com o nosso plano. Zetsu emergiu do chão ao lado de Obito, sua voz calma, mas carregada de um toque de urgência. Que tipo de acidente? Surpreendentemente, o primeiro a responder não foi Obito, mas um homem imponente de pele bronzeada, cabelos brancos e corpo robusto, envolto em vestes brancas. Sua voz era rápida e áspera, transbordando de impaciência impetuosa. Ei, não me diga que o Rinnegan fugiu. Que bobagem, que absurdo. Uma voz alta e ritmada soou enquanto Killer Bee avançava com arrogância, suas 7 espadas presas às costas. Com gestos exagerados, ele fez uma série de poses. Setsu, o que está acontecendo? Perguntou Obito, interrompendo a confusão. Boas notícias, na verdade. O tom despreocupado de Zetsu branco contrastava fortemente com o clima. Zetsu negro seguiu com uma explicação mais sombria. Deidara e Kizami não seguiram nossas ordens originais de capturar o Quatro Caudas. Em vez disso, Nagato decidiu lidar com isso sozinho. Uma surpresa agradável, murmurou Obito com uma expressão pensativa. Embora os motivos de Nagato para intervir pessoalmente não fossem claros, isso os favoreceu. O plano original previa que atacassem a Megakuri, enfrentando Itachi Uchiha e os ninjas da chuva. Mas agora, com Nagato e Konan perseguindo ativamente o Quatro Caudas, a tarefa deles se tornou significativamente mais fácil, apenas Nagato, Konan e o Quatro Caudas. Então vamos. Rugiu o quarto Raikage, avançando sem hesitar. Seu esquadrão ninja das nuvens o seguiu imediatamente, movendo-se com precisão e determinação. Esta não era uma missão qualquer para Komogakuri. Com o Raikage liderando o ataque acompanhado por Killer Bee, Yujito e 1000 ninjas de elite, a vila deixou suas ambições claras. O Rinnegan seria deles. Era o costume de Komogakuri, tomar o que queriam à força. O incidente do Byakuga em Konoha e os ataques a nações menores, como a Terra das Chaves, eram prova de seus métodos implacáveis. Na Terra da Grama, Nagato e Konan localizaram facilmente o furioso Quatro Caudas. Era impossível não notar a destruição selvagem da fera. Quanto à Vila da Grama, eles não ousaram interferir no caos de uma besta com cauda. Nagato, há algo estranho no Quatro Caudas, comentou Konan, suas asas de papel batendo suavemente. Concordo, respondeu Nagato com um breve aceno de cabeça. Bestas com cauda entrando em frenesi não era incomum, mas isso era diferente. O Quatro Caudas era irracional, errático, como se sua vontade tivesse sido completamente arrancada. Konan começou a preparar sua tática habitual, usando seu estilo de papel para criar uma árvore camuflada para se proteger. Mas Nagato ergueu a mão para detê-la. Com um único movimento ele pressionou a mão contra o chão, invocando uma enorme árvore viva que rapidamente os envolveu. Enquanto isso, o pencaminho animal disparou à frente, posicionando-se perto do Quatro Caudas. Jutsu de invocação. O caminho animal não invocou imediatamente os outros caminhos. Em vez disso, invocou um rinoceronte gigante, um cão infernal de várias cabeças e um pássaro enorme, todos igualmente monstruosos, rivalizando em tamanho com Quatro Caudas. Rugido. O Quatro Caudas soltou um rugido de fazer tremer a terra e golpeou o cão infernal com seus punhos enormes, fazendo-o voar. Em seguida, cuspiu lava derretida, engolfando a fera por completo. Imperturbável, o Quatro Caudas bateu no peito como um gorila enfurecido, uma demonstração de dominância primitiva. Mas o rinoceronte invocado avançou a toda velocidade, colidindo com a fera e derrubando-a no chão. Então, os olhos aguçados de Nagato notaram algo. As pupilas do Quatro Caudas. Sharingan. O choque percorreu seu rosto enquanto ele tentava entender. Alguém estava controlando o Quatro Caudas. E entre os possíveis suspeitos, o único capaz de tal feito era ninguém menos que o Uchiha Madara, o homem que alegava ser ele. É improvável que Itachi, murmurou Nagato. O que nos resta é Madara. Mas por que controlar o Quatro Caudas? Perguntou Konan.
Fique alerta, alertou Nagato. Há algo nesta situação que parece estranho. Apesar da cautela, recuar nunca lhe passou pela cabeça. Com seu corpo recém-fortalecido, ele se sentia invencível, uma força imparável. Um deus não precisa temer. Enquanto isso, o Quatro Caudas se recuperou rapidamente, arremessando o rinoceronte para longe com força bruta. Mas quando a lava derretida se dissipou, o cão infernal reapareceu ileso. Além disso, agora tinha 3 cabeças em vez de uma. O chão tremeu sob o ataque implacável do cão. Acima, o pássaro mergulhou bruscamente, mirando seu bico afiado como navalha nas costas expostas do Quatro Caudas. O Quatro Caudas não é um grande desafio, zombou o caminho animal. Nem você, respondeu uma voz estrondosa atrás de você. Antes que o caminho animal pudesse reagir, um raio cruzou o ar e então, escuridão. Nagato perdeu toda a conexão com o caminho animal. O que aconteceu? Conan perguntou com a voz tensa. O caminho animal foi destruído, admitiu Nagato com a expressão sombria. Mas está tudo bem. Os outros 5 caminhos estão aqui. Vou mandá-los investigar. Enquanto os caminhos PEN restantes se afastavam, Obito observava a distância. O Raikage havia destruído o caminho animal com um único golpe, e os ninjas de Komujao o estavam selando. Obito sabia que não deveria dar a Nagato a chance de ressuscitá-lo com o caminho Naraka. Com o caminho animal derrotado, as criaturas invocadas desapareceram. Mas o Quatro Caudas, agora calmo, permaneceu obedientemente ao lado de Obito. Controlado por seu Mangekyou Sharingan, não representava nenhuma ameaça a ele. Vocês memorizaram as habilidades do Rinnegan? Obito perguntou ao grupo do Raikage. O Raikage estalou os nós dos dedos, confiante. Claro, com a minha velocidade, nem o Shinra Tensei do caminho Deva vai fazer diferença. Vou matá-lo durante o tempo de recarga. E aí? Rinnegan lendário, Batalha Suprema, essa é a minha praia? Killer Bee cantou, fazendo outra pose. Obito assentiu. A preparação deles foi meticulosa. Contra Pen dos 6 caminhos, Nagato não teria a mínima chance. E o parceiro dele? Perguntou o Raikage. Deixe isso comigo. Com isso, o vórtice rodopiante do Kamui de Obito engolfou tanto ele quanto o Quatro Caudas, deixando as forças de Komogakure para enfrentar as forças de Nagato de frente. O verdadeiro objetivo de Obito, no entanto, estava à sua frente, localizar o verdadeiro corpo de Nagato e recuperar o Rinnegan para si. Capítulo 125. Shinobi de Komogakure. Que conveniente. Tanto Duas Caudas quanto Oito Caudas estão aqui. Hoje vou levar vocês dois junto com Quatro Caudas, declarou tendo enquanto 5 figuras emergiam das sombras, com ele em pé na vanguarda como se por direito divino. Pare com essa arrogância. O Raikage arrancou seu manto branco, e seu corpo explodiu em relâmpagos crepitantes, um testemunho da técnica secreta de Komogakure passada de geração em geração, a armadura de liberação de relâmpagos. Embora classificado como um mero jutsu de classe B, seu potencial era extraordinário, e o Raikage claramente o havia aprimorado quase até a perfeição. Laço. Fiel à sua natureza impulsiva, o Raikage não perdeu tempo. Com um clarão concentrou o chakra de raio que envolvia seu corpo em seu cotovelo e disparou em direção a Tendo em um piscar de olhos. Tão rápido, o coração de Nagato disparou. Mesmo com toda a atenção concentrada na batalha, sua mente ficou em branco por uma fração de segundo. Era impossível reagir a tempo. Felizmente, a distância entre eles lhe deu tempo suficiente para responder instintivamente. Tendo ergueu a mão direita. Shinra Tensei. Uma poderosa força repulsiva irrompeu. O Raikage parou abruptamente a menos de 2 metros de Tendo, com o rosto vermelho e os músculos tensos enquanto lutava contra a barreira invisível. Mas foi inútil. Em um segundo, ele foi arremessado para trás. Raikage-sama. Yujito Ni correu para o lado dele, suspirando de alívio ao se levantar como se estivesse ileso. Que bagunça. Você é vergonhoso, seu grande idiota. Killer B interrompeu, recebendo um olhar furioso do Raikage. B. Pare de bater. Rosnou o Raikage, acertando um soco no ombro do irmão. Implacável, ele concentrou sua atenção nos 5 caminhos PEN, agora estrategicamente espaçados. Apesar do contratempo, o Raikage não desanimou. A força repulsiva era formidável, mas ele tinha fé em sua velocidade. De longe, o caminho Azura lançou uma saraivada de mísseis, armamento altamente modernizado que ninguém esperaria encontrar no mundo Shinobi. Bola de pelo de rato. Yujito entrou em sua transformação parcial de besta com cauda, expelindo um enorme projétil azul em forma de chama, semelhante a um rato. Ele interceptou os mísseis no ar, resultando em uma explosão de fogo. Sem hesitar, Yujito avançou, suas garras felinas rasgando o ar em direção ao caminho humano. Banjo Tenin. Uma força irresistível atraiu Yujito em direção a Tendo. No entanto, assim que ela se aproximou dele, Tendo cancelou abruptamente a técnica. Atraí-la apenas o forçaria a repeli-la com outro Shinra Tensei, deixando-o vulnerável durante o tempo de recarga. Da cabeça de caminho Azura, um laser foi disparado em direção a Yujito, que estava suspensa. Mas o raio mal a perturbou, protegida como estava pelo chakra da besta com cauda. Agora é a vez do Killer B. Rugiu Killer B ao entrar em sua própria transformação parcial de besta com cauda. 8 caudas se desenrolaram atrás dele, exalando um poder avassalador que superava em muito de Yujito. Cuidado, B, alertou 8 caudas em sua mente. Seu oponente impunha o Rinnegan. Killer B avançou, usando seu chifre como arma, enquanto os Shinobi de Komogakure avançavam, mirando nos mais vulneráveis caminhos humano, Naraka e Preta. Mas Nagato estava preparado. Shinra Tensei. Com uma onda repulsiva massiva, ele não apenas repeliu Killer B como também fez as forças de Komogakure voarem. Agora, o Raikage, que aguardava por este momento, entrou em ação.
Seus cabelos brancos espetados como lâminas, seu corpo envolto em uma capa de relâmpago ainda mais densa. Ao entrar no segundo estágio da armadura de liberação de relâmpagos, sua velocidade rivalizava com a técnica do deus voador do trovão do quarto Hokage. Opressão relâmpago, golpe horizontal. Ele rugiu, a mão pronta como uma lâmina enquanto golpeava em direção ao pescoço de Tendo. Tal ataque poderia até mesmo destruir o Susanoo ou se acertasse, Tendo sem dúvida cairia. Bancho Tenin. Nagato puxou o caminho preta para o lugar de Tendo, permitindo que ele suportasse o impacto do golpe do Raikage. Quando o caminho preta estendeu as mãos, a armadura de liberação de relâmpagos do Raikage começou a se dissipar. Sem o fortalecimento do chakra, seu ataque físico perdeu muito de sua velocidade e força. Mesmo assim, ele conseguiu fazer o caminho preta voar. Rugido. Uivos bestiais gêmeos sacudiram o campo de batalha. Reconhecendo a força do inimigo, Yujito e Killer B se transformaram completamente em suas formas de besta com cauda. Duas figuras enormes pairavam sobre o campo de batalha, com seus olhares predatórios fixos nos 5 caminhos Pen. O Duas Caudas abriu bem suas mandíbulas, liberando uma bijudama que foi arremessada em direção a Pen. Mais uma vez, o caminho preto avançou, absorvendo a devastadora explosão de chakra. Mas foi uma finta. Envolto em suas caudas, o 8 Caudas girou como uma bola, investindo contra o inimigo como uma bola de demolição viva. Shiha Tensei. Tendo juntou as mãos, liberando outra onda repulsiva colossal. O 8 Caudas colidiu com a barreira incapaz de atravessá-la, e acabou sendo arremessado para trás. Agora é minha chance. Aproveitando o tempo de recarga, o Raikage desapareceu como um raio. Desta vez, em vez de mirar em Tendo, ele mirou no caminho Naraka. Com um golpe estrondoso, o caminho Naraka foi destruído. O Raikage agarrou os restos mortais e recuou para suas forças, entregando-os para selamento. Agora vocês não podem mais se reanimar, declarou ele. Cada vez que usarem o Shiha Tensei, vocês expõem uma fraqueza, e eu a usarei para derrotá-los, um por um. Não demorará muito para que sejam completamente derrotados. Nagato finalmente entendeu por que a batalha parecia tão unilateral. Aquele homem, ele até revelou os segredos das minhas habilidades para Komogakure. 3 baques altos ecoaram quando os caminhos Preta, Humano e Azura restantes entraram em colapso. O que está acontecendo? O Raikage franziu a testa. Eles estão se rendendo? Tendo subiu no ar, sua voz calma, porém estrondosa. E daí se você conhece minhas habilidades? Você não entende nada do verdadeiro poder. A forma mais forte dos Pen dos 6 caminhos não era quando atuavam como 6 entidades separadas. Essa divisão era um meio termo, uma tática para coletar informações, sondar as forças inimigas e lidar com cenários complexos. Mas quando todo esse poder convergiu em um único corpo, quão forte estou agora? Nagato se perguntou. Hoje, um deus declara sua existência. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 126. Suspenso no ar, Caminho Deva olhou friamente para o trio Raikage, Killer B e Yujito Ni. Você acha que tem o que é preciso para matar um deus? Ele perguntou, com a voz gélida. E você acha que tem o direito de se chamar de uma? Retrucou Yujito, que lançou outra bijudama. Esta era enorme, quase do tamanho de uma casa. À medida que avançava, rasgava árvores e pedras, abrindo uma vala profunda na terra. Mas Caminho Deva apenas estendeu a mão esquerda. A bomba parou em pleno voo, suspensa no ar, e então, com um movimento de seu pulso, foi lançada de volta a uma velocidade ainda maior. Yujito saltou para o lado bem a tempo, e a bomba explodiu contra uma colina próxima, reduzindo-a a escombros. Yujito ecoou a voz madura de Matatabi, o Duas Caudas, em sua mente, deixe esses ataques de sondagem para Jiuki. Meu chakra não pode se dar ao luxo de ser desperdiçado assim. Desculpe, Matatabi, respondeu Yujito timidamente. Vou tomar mais cuidado. Matatabi, você é muito mole, interrompeu uma voz rouca. Saiam da frente, deixem que eu cuido disso, disse Jiuki o 8 Caudas. Embora as bestas com cauda tivessem seu próprio espaço para reuniões, não podiam entrar nele enquanto estivessem seladas dentro de seus hospedeiros. Somente em casos como Matatabi e Jiuki, que compartilhavam um vínculo perfeito com seus Jinchuriki, eles conseguiam se comunicar livremente sem quebrar o selo. Aproveitando o breve tempo de recarga do Shiha Tensei, Jiuki lançou um ataque. Seus enormes tentáculos de polvo atacaram o caminho Deva, cada golpe com uma força devastadora, como se estivesse determinado a transformar o inimigo em pó. Os ventos gerados pelo ataque chicoteavam o manto de caminho Deva, mas ele permaneceu imóvel. Erguendo a mão direita mais uma vez, uma onda de força repulsiva irrompeu. Os tentáculos congelaram no ar, como se alguém tivesse apertado um botão de pausa, e então foram arremessados para trás, virando Jiuki no processo. Jiuki, você também não é muito mais forte, provocou Matatabi. Tic, até o velho te deu chakra extra, e olha você agora. Ah, Jiuki foi dominado, ah sim. Calha a boca. Jiuki retrucou. Disse Jiuki, pigarreando para mudar de assunto. Tomem cuidado, pessoal. O tempo de recarga do inimigo está diminuindo, e o poder dele está aumentando. Não precisa dizer o óbvio, murmurou Yujito. Vamos coordenar nossos ataques e testá-los mais, sugeriu Matatabi. Certo. Observem, rosnou Jiuki. Jogando a cabeça para trás, ele começou a lançar uma colossal bijudama, muito maior e mais concentrada do que a tentativa anterior de Matatabi. Vocês todos se curvarão diante de Deus, declarou Nagato, controlando o caminho Deva. Estendendo os 2 braços para os lados, ele começou a reunir energia para uma técnica ainda mais poderosa. Sinta a dor, ele gritou. Super Shiha Tensei.
Uma tremenda onda de força repulsiva irrompeu do caminho Deva, espalhando-se como uma esfera em expansão. Tudo em seu caminho, árvores, pedras e até o próprio chão, foi destruído. E o Jito, Killer B e o quarto Raikage foram atingidos por seu raio devastador. Nagato deu um sorriso irônico. Era óbvio o que seus oponentes estavam tentando fazer: testar o tempo de recarga de suas habilidades. Mas com a velocidade do quarto Raikage, até mesmo um único segundo poderia ser perigoso. Que pena! O poder de um deus está além da compreensão deles. Se evitar os ataques fosse impossível, tudo o que ele precisava fazer era esmagar todos os inimigos com um único movimento. Um ataque tão chamativo e eu ainda perdi. Que vergonha! Sou um idiota, Killer B respondeu fracamente, lutando para se manter consciente em sua forma de besta com cauda. B. Sai dessa! Jiuki rugiu. O inimigo não vai te dar tempo. Perto dali, Yujito se levantou com dificuldade, o olhar fixo na enorme cratera à sua frente, grande o suficiente para rivalizar com a própria Komogakure. Seus olhos estavam cheios de medo. Isso é loucura. Então, este é o poder do Rinnegan do sábio dos 6 caminhos? Murmurou Matatabi. Embora as bestas com cauda tenham sido criadas pelo próprio sábio, elas nunca haviam testemunhado seu poder em ação. Quando foram divididas, o sábio já havia pacificado seus inimigos há muito tempo. O quarto Raikage emergiu dos escombros, sua armadura de liberação de relâmpagos o protegendo de ferimentos graves. No entanto, seu rosto escureceu ao observar as pesadas perdas entre as forças de Komogakure. Eles mantiveram distância depois que a batalha contra a besta com cauda começou, mas ninguém esperava que o ataque inimigo tivesse um alcance tão grande. Nós só queríamos assistir, e agora estamos praticamente eliminados, ele murmurou amargamente. É só isso que vocês têm? Perguntou Caminho Deva com desdém, olhando para o trio maltratado. No passado, esses 3 poderiam ter representado uma ameaça real. Mas agora, mesmo essas técnicas avassaladoras apenas deixavam Nagato levemente fatigado. Já que essa batalha me entedia, vou encerrá-la com meu próximo movimento, declarou ele. Sem chance. Corra! B, corra! Matatabi, saia daqui! Jiuki gritou. As mãos de Nagato formaram um selo enquanto uma pequena esfera negra subia ao céu, aparentemente sem graça. Mas tanto Matatabi quanto Jiuki sentiram instantaneamente a aura de morte que emanava dela. Zumbido. Um zumbido baixo encheu o ar quando o orbe atingiu seu pico, lançando uma sombra sobre o campo de batalha. A gravidade se expandiu, puxando tudo, árvores, pedras, até o próprio chão, para dentro da esfera negra. Em instantes, uma enorme massa de detrito se formou, semelhante a uma lua nova pairando no céu. Não consigo me libertar. Jiuki gritou, agitando seus tentáculos inutilmente. Experimente uma bijudama. Ele disparou 3 em rápida sucessão, e Matatabi seguiu com outra. Bum, bum, bum. Explosões percorreram a superfície da esfera, mas não tiveram efeito. Os detritos apenas se reagruparam e foram sugados de volta para dentro do orbe. Você ainda está fraco demais para quebrar meu Shibaku Tensei, disse Nagato. Cruzando as mãos, ele exerceu ainda mais poder, selando 2 caudas, o 8 caudas e o quarto Raikage dentro dele. No entanto, quando ele estava prestes a completar a etapa final, a estrutura maciça começou a ruir. Killer B e o quarto Raikage se libertaram, e suas forças combinadas destruíram a técnica. Droga! Nagato xingou. Tome isso. Laço. O Raikage avançou num clarão de relâmpago, desferindo um golpe devastador em Caminho Deva. Capítulo 127. O esconderijo de Nagato e Konan. De repente, uma substância branca e viscosa começou a brotar dos corpos de ambos, absorvendo o chakra deles enquanto se expandia continuamente. Zetsu. Como mulher, Konan não conseguia esconder seu desgosto por aquela substância repugnante. Ela tentou se transformar em papel, mas o viscoso Zetsu branco agarrou-se a ela como uma sanguessuga parasita, ancorando-se teimosamente a ela. Que surpresa, hein? Como se sente? Uma cabeça de Zetsu branco emergiu do ombro esquerdo de Konan, falando num tom exageradamente alegre. Nagato levantou a mão direita e a colocou no ombro de Konan. Shiha Tensei. Os esporos de Zetsu branco foram imediatamente repelidos, espalhando-se pelo chão antes de se transformarem em 2 clones completos de Zetsu branco. Nagato, eu não esperava que você recuperasse a mobilidade. Obito emergiu das sombras, aproximando-se com passos firmes. De repente, ele parou no meio do caminho. Entendo. Você transplantou células do primeiro Hokage. Não é de se admirar que seu corpo moribundo tenha encontrado uma nova vida, comentou ele, com uma expressão de cumplicidade no rosto. Com metade do corpo composto por Zetsu branco, Obito estava familiarizado com as células do primeiro Hokage. Afinal, o próprio Zetsu foi criado a partir delas. Felizmente, Obito estava bem preparado. Caso contrário, esse plano crucial poderia ter fracassado. Uchiha Madara disse Nagato friamente com a expressão imutável. Você ousa se mostrar diante de mim de novo? Desta vez, livrarei o mundo dos seus planos covardes de uma vez por todas. Palavras ousadas, zombou Obito, girando uma kunai enquanto avançava. Mas hoje, é você quem vai morrer. Afinal, está em a minha armadilha. Uma tempestade de shurikens de papel foi disparada da posição de Konan, apenas para passar inofensivamente pela forma de Obito. Inúteis, zombou Obito, sem olhar para Konan enquanto continuava em direção a Nagato, com a kunai na mão. Diante da pressão crescente, Nagato permaneceu calmo. Verdade, sua habilidade anula todos os ataques. Mas se você quiser me atingir, precisará se tornar tangível. E meu Shiha Tensei é muito mais rápido que sua manifestação física. Mas eu tenho reforços. Rugido. Um rugido ensurdecedor ecoou quando o 4 caudas destruiu a enorme árvore que abrigava Nagato, cuspindo lava derretida em sua direção. O que você vai fazer agora? Provocou Obito. Se usar o Shinra Tensei para repelir o 4 caudas, ficará vulnerável ao meu ataque. Se não, o 4 caudas o aniquilará. Ele avançou rapidamente, diminuindo a distância. Shiha Tensei.
Nagato não hesitou, repelindo a lava do quatro caudas. Escolha tola. A kunai de Obito investiu contra o coração de Nagato, mas colidiu com um galho de madeira que brotou da mão de Nagato, bloqueando o ataque com facilidade. Você consegue até usar a liberação de madeira agora? Obito pulou para trás com um tom de choque na voz. Não se tratava de um produto incompleto como o experimento fracassado de Danzou. A liberação de madeira de Nagato era totalmente funcional, uma prova da maturidade das células transplantadas. Quem está por trás disso? Orochimaru, talvez? Obito sondou, expressando suas suspeitas. Os mortos não precisam de respostas. Bancho Tenin. Nagato puxou Obito em sua direção com uma força irresistível, mas Obito reagiu usando Kamui, escapando da atração gravitacional e ordenando que o quatro caudas atacasse mais uma vez. Ao redor deles, árvores cresciam descontroladamente, prendendo quatro caudas em seus galhos grossos. Conan aproveitou o momento, lançando lâminas de papel em direção a Zetsu. Essa mulher é um verdadeiro incômodo, resmungou Zetsu branco, recuando para o subsolo. Liberação de madeira, técnica de amarração de espinhos. Videiras farpadas irromperam, mirando Nagato desta vez. Não era a liberação de madeira dele, era a de Zetsu negro. Shira Tensei. As videiras foram dilaceradas por uma onda de força repulsiva. Obito investiu contra Nagato novamente. Quando Nagato contra-atacou com a liberação de madeira, Obito atravessou suas defesas, seu Sharingan brilhando com zombaria. Seus 6 caminhos estão ocupados em outro lugar. Obito sorriu ironicamente por baixo da máscara. Você não pode usar todo o seu poder aqui, pode? Diga-me, Nagato, como você vai lidar com a Bijudama do quatro caudas? O enorme orbe de chakra já havia sido formado, apontado diretamente para Nagato. Corra, Nagato. A parte inferior do corpo de Conan se transformou em asas enquanto ela tentava levantá-lo. Você não vai a lugar nenhum. As videiras do Zetsu negro avançaram, prendendo os 3. Bum, bum, bum. Conan detonou etiquetas explosivas, mas as videiras eram extraordinariamente duráveis, muito mais fortes do que ela esperava. Você vai resgatar o poder dos 6 caminhos para lidar com a sua situação atual? Zombou Obito. A resposta é óbvia, não é? Nagato bateu palmas, liberando uma onda de força incomparável. Shira Tensei. A Bijudama foi arremessada para trás, atingindo 4 caudas e causando danos massivos. Ficou claro que a forma incompleta do 4 caudas era limitada por seu hospedeiro, mas esse abuso de poder teve consequências terríveis. O foco de Nagato em seu corpo principal enfraqueceu os 6 caminhos de Pen. Como resultado, o 8 caudas e o 4º Raikage se libertaram do Shibaku Tensei. Eu venci, Obito declarou triunfantemente. Com seu Kamui ativo, Obito não foi afetado pelo Shira Tensei. A batalha durou apenas alguns instantes, e seu corpo havia acabado de atravessar o de Nagato. Agora, ele estava perigosamente perto. Com a kunai em punho, Obito mirou mais uma vez no coração de Nagato. Nagato contra-atacou com a liberação de madeira, mas Obito avançou novamente com seu Sharingan zombando dele. Em uma jogada final, Obito estendeu sua mão esquerda, dedos prontos para arrancar o Rinnegan de Nagato. Nagato! Conan gritou, percebendo a verdadeira intenção de Obito. Mesmo com a rápida retirada e recuperação de Nagato, sua decisão era iminente. Usar o Shira Tensei para se defender selaria o destino dos 6 caminhos, o corpo de Yaiko seria capturado. Não posso deixar Yaiko sofrer novamente, pensou Nagato. Resolutamente, ele fez sua escolha. Shira Tensei. O ataque do 4º Raikage foi interrompido, mas Obito agarrou o Rinnegan, rindo loucamente. Uma escolha tola, Nagato. Mas é isso que você é. Capítulo 128. Em meio à risada maníaca, Obito de repente sentiu algo estranho em sua mão. Só um olho, murmurou ele, erguendo os olhos e encontrando Nagato com o olho esquerdo bem fechado, sangue escorrendo pelo rosto. O olho direito, porém, permanecia intacto, com o Rinnegan ainda fora do alcance de Obito. No último momento, ele usou o recuo do Mokuton para inclinar levemente o corpo, permitindo que seu olho direito escapasse do seu ataque, explicou Zetsu, surgindo ao lado de Obito. Nagato. Conan correu para o lado dele, com os olhos cheios de dor e preocupação enquanto segurava Nagato sangrando. Nagato levantou a mão trêmula para impedir Conan de agir mais. Conan, você deve me proteger de agora em diante. Conan congelou, com os olhos marejados de lágrimas. Nagato, Yaiko já se foi. Você não precisa. Você deve primeiro se proteger, interrompeu Nagato firmemente, para que possa realizar o sonho de Yaiko, o nosso sonho. Conan hesitou, mas a rara obstinação de Nagato era evidente. Não se preocupe comigo, Conan. Ele deu um sorriso fraco. Um deus não pode falhar. Obito zombou, observando a interação. Ainda se achando, zombou, guardando o Rinnegan por enquanto e recuperando uma kunai. Parece que mesmo com as células do primeiro Hokage aprimorando suas habilidades, você ainda está tendo dificuldades contra 3 oponentes de nível Kage de Komogakure. Olhando para a batalha em andamento, ele continuou. Se for esse o caso, só preciso repetir minha estratégia anterior. Seu outro Rinnegan será meu em breve. Uma ventania feroz surgiu quando 4 caudas lançou uma Bijudama, e Obito avançou em direção a Nagato. Zetsu negro se aproximava pronto para atrapalhar Nagato como ocultam a qualquer momento. Droga, pensou Nagato, cerrando os dentes. Vou ter que usar o Shira Tensei de novo. Mas se eu fizer isso, o Shibaku Tensei do outro lado entrará em colapso, dando ao Raikage outra chance de lançar um ataque rápido, e eu acabarei na mesma situação desesperadora. Não há outra saída? Posso usar o caminho preta para absorver a Bijudama? Nagato ergueu as mãos, apoiando-se na esfera negra como tinta. Lentamente começou a absorver seu chakra.
Você escolheu uma tática ainda mais tola, provocou Óbito. O caminho preta não pode se mover enquanto absorve chakra, deixando você completamente indefeso. Isso torna ainda mais fácil reivindicar seu outro Rinnegan. Nagato. Conan gritou quando a mão de Óbito se aproximou de seu rosto, mas ela foi contida pelo Mokuton do Zetsu Negro, incapaz de ajudar. Assim que Óbito se preparou para desativar seu Kamui para o golpe final, uma explosão repentina de chamas negras atingiu seu corpo. Amaterasu. Se me queimar, estou acabado. Óbito rapidamente cessou seu Kamui e se esquivou, deixando o Rinnegan escapar de suas mãos. As chamas do Amaterasu o atravessaram e incendiaram as árvores atrás dele. Os ataques não pararam por aí. Seguindo as chamas negras, um enxame de criaturas de argila parasitas, insetos brancos, insetos de pedra, aranhas e formigas, avançou em direção a Óbito como um exército sobrenatural, pintando o campo de batalha de branco. Sua habilidade é impressionante, zombou Deidara, entrando no caos. Mas deve haver um limite para o tempo que você consegue atravessar ataques. Felizmente tenho bastante argila para testar o que vai acabar primeiro, sua resistência ou minha arte. Nagato previu o perigo representado pelo quatro caudas controlado pelo Sharingan e instruiu Conan a pedir reforços. Agora, reforços da Akatsuki haviam chegado. Seguindo Deidara estavam Itachi, com o rosto impassível, e Kizami com a expressão conflituosa. Óbito franziu a testa. Mais um acontecimento imprevisto. Desde que esse pirralho do Deidara entrou para Akatsuki, nada tem dado certo. Kizami, você também está me traindo? Perguntou Óbito, tentando semear a discórdia. Kizami ficou em silêncio por um momento antes de responder. Cheguei à conclusão de que a visão da Akatsuki é o caminho certo. Foi você quem se desviou. Sempre o considerei meu subordinado mais leal, Kizami. Não esperava que você fosse se deixar levar tão facilmente, suspirou Óbito, balançando a cabeça. Kizami desembainhou Sameada, deixando suas ações falarem mais alto que palavras. Bem, então, murmurou Óbito, recuando, até a próxima. Conan lançou uma saraivada de explosivos contra ele. Se ele vai usar uma transferência de espaço-tempo, precisa parar de se transformar brevemente. Se continuarmos atacando, ele não vai escapar. Tendo lutado contra Óbito inúmeras vezes, Conan havia documentado meticulosamente suas habilidades. Ela entendia Kamui bem o suficiente para elaborar contramedidas. O exército de argila de Deidara avançou, enquanto quatro caudas, sob o controle de Óbito, moveu-se para atacar com seu corpo ferido. Deixe a besta com cauda comigo. Eu sou bom em lidar com elas, declarou Kizami, com a sameada estalando de energia. Estilo água, grande onda de choque explosiva de água. Enquanto Kizami transformava o campo de batalha em um oceano, Itachi atacou Zetsu com um enorme jutsu de bola de fogo, cujo calor queimava o ar. Feche os olhos, ou você vai cair no Genjutsu. Zetsu Negro alertou Zetsu Branco. Ao contrário de Zetsu Negro, que era imune ao Genjutsu por vontade de Kaguya, Zetsu Branco não teve tanta sorte. Foi uma batalha de 3 contra 3, mas a atenção de Deidara permaneceu em Óbito. Vamos terminar o que começamos da última vez. Com tantos aliados ao seu lado, Deidara sentiu-se confiante de que finalmente conseguiria derrotar o homem que sempre pareceu intocável. Capítulo 129. Bum, 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 bum. Uma sequência implacável de explosões ecoou pelo campo de batalha, envolvendo Óbito em um inferno de luz ardente. Lutar contra Óbito não era tão simples quanto desferir ataques constantes. Precisava ser sustentado em um nível capaz de matá-lo instantaneamente. Caso contrário, ele poderia trocar dano por tempo, reiniciando a duração do Kamui. Foi por isso que nos eventos originais, Conan teve que instalar 6 bilhões de selos explosivos para lidar com ele. Apesar dos ferimentos com o estômago ainda ferido pela lança de liberação de madeira de Nagato, Óbito seguiu em frente em seu estado Kamui. Graças aos aprimoramentos regenerativos de Zetsu Branco, ele conseguiu evitar o colapso por enquanto. Não vou lhe dar a chance de chegar perto de mim. Deidara sorriu, erguendo-se sem esforço no ar em seu pássaro de argila. Maldito pirralho. Óbito cerrou os dentes e girou em direção ao alvo mais próximo, Itachi. Se ele conseguisse chegar perto de alguém, os ataques de Deidara seriam comprometidos, dando-lhe uma chance de escapar. Mas Itachi, sempre vigilante mesmo em meio à batalha com Zetsu, imediatamente percebeu as intenções de Óbito. Cal. Num rompante de penas, a forma de Itachi se dissolveu em um bando de corvos, alçando voo. Embora fosse uma ilusão, a maestria absoluta do Genjutsu de Itachi tornava quase impossível para qualquer pessoa presente localizar seu verdadeiro corpo. Se não fosse pela proteção concedida por seu Mangekyou Sharingan, Óbito poderia ter sucumbido ao Genjutsu sozinho. Droga! Até aquele pirralho. A frustração transbordou quando Óbito mudou de foco mais uma vez, agora mirando Nagato e Conan. Conan, com suas asas de papel abertas, carregou Nagato no ar sem esforço. Droga! Óbito olhou para cima, para as figuras que o cercavam, uma fúria fria ardendo em seu Sharingan. Não posso desistir. Se não consigo superar esse obstáculo, como posso criar um mundo com Rin? Não, isso não está certo. Como posso criar um mundo pacífico? Sem hesitar, Óbito afundou no chão, utilizando sua intangibilidade para atravessar obstáculos. Sua velocidade subterrânea superava até mesmo os mais habilidosos usuários da liberação de terra. Vamos ver esses pirralhos me seguirem agora. O som de algo deslizando pela rocha chamou a atenção de Óbito. Seu Sharingan se afiou, mirando em incontáveis insetos de argila e centopeias que se aproximavam dele. De repente, as criaturas congelaram no lugar. Não! A expressão de Óbito se obscureceu. Ele reconheceu esse padrão. Era o prelúdio de uma explosão. Bum! Como esperado, as criaturas de argila detonaram em uma reação em cadeia, rasgando o chão e forçando Óbito a voltar à vista. A força bruta o deixou exposto, mais uma vez cercado por seus inimigos. Por que você não entrega o Rinnegan e o seu Sharingan? A voz de Deidara soou zombeteira.
Faça isso, e talvez eu deixe você viver. A oferta de Deidara, embora genuína à primeira vista, soou completamente diferente para Obito. Acha que estou sem opções, zombou Obito com a voz gélida. Deixe-me mostrar meu poder. Zetsu, cubra-me, ele gritou. Entendido, respondeu rouco Zetsu negro. Embora incerto sobre o plano exato de Obito, Zetsu não podia se dar ao luxo de deixá-lo cair. Obito era uma peça crucial no grande esquema, um peão que não podia ser sacrificado. Liberação de madeira, natividade de um mar de árvores. Uma enorme floresta irrompeu do solo, com árvores se erguendo em direção ao céu e envolvendo o campo de batalha. Esta era nada menos que a técnica lendária do primeiro Hokage, a Shirama Senju. Dentro da floresta, o conjurador era uma força impenetrável, absorvendo chakra enquanto dominava o terreno. O custo, no entanto, foi alto. O Zetsu branco definhou rapidamente ao lado do Zetsu negro, murchando como um balão furado até restar apenas uma casca murcha. Depressa, Zetsu negro ordenou. Só consigo segurá-los por 30 segundos. 30 segundos? Não vamos te dar nenhum. A voz de Deidara ecoou lá de cima. Uma espada longa e flamejante cortou a floresta, revelando Susanoo de armadura carmesim de Itachi. A figura enorme pairava acima com sua espada em chamas. Uma serpente de argila enrolada serpenteava pela lâmina flamejante, deslizando em direção a Obito com uma velocidade assustadora. Droga! Só mais um tempinho e o Kamui vai reiniciar. À medida que a serpente se aproximava, Zetsu olhou para Obito, apenas para congelar em choque. Obito não estava se preparando para fugir. Ele simplesmente ficou ali, imóvel, como se estivesse resignado ao seu destino. O que diabos ele está fazendo? A serpente de argila detonou, engolfando Obito em uma explosão ofuscante. Ele não usou Kamui? Espere, isso é. Após o ocorrido, Obito reapareceu ileso em um local diferente. Ele calmamente removeu a máscara, revelando seu rosto ensanguentado. Com eficiência e prática, recuperou o Rinnegan roubado de Nagato e o trocou pelo seu próprio olho danificado. Graças às modificações do Zetsu branco, as conexões neurais se estabeleceram perfeitamente, dispensando a necessidade de cirurgia. Uma onda avassaladora de poder o percorreu. Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Obito por baixo da máscara. Sua cautela havia valido a pena. Eu superei o teste do destino. Eu superarei tudo. O plano calculado de Obito já havia começado muito antes. Ao recuperar o Rinnegan de Nagato e enfrentar o Amaterasu de Itachi, ele tinha duas opções, fugir ou avançar. Se optasse por confiar em Izanagi, arriscava-se a perder um de seus trunfos cruciais. Cercado por inimigos, perder aquele trunfo poderia ter sido um desastre. Então, ele optou pela cautela. 10 segundos antes, no subsolo, ele usará o Izanagi para registrar uma coordenada. Permitindo-se morrer, reapareceu no ponto registrado. Esse teletransporte contínuo lhe concedeu a janela de que precisava. Mesmo com Deidara e Itachi retomando o ataque, levaria segundos preciosos para que seus ataques o alcançassem. E naqueles segundos, ele reivindicou o Rinnegan. Agora, com o poder do Rinnegan desbloqueado, Obito se sentia invencível. Como um verdadeiro Uchiha, só ele poderia usar todo o seu poder. Ele venceu. Capítulo 130. Essa cara bizarra. Você definitivamente não é o Uchiha Madaras, zombou Deidara. E se eu estiver? Ou se eu não estiver? Respondeu Obito com a voz calma, mas cheia de confiança. Não importa agora. O poder que possuo ultrapassa em muito a sua imaginação. Minha identidade é irrelevante, declarou Obito, com um tom cheio de autoconfiança. Cuidado, alertou Nagato com a voz tensa pelo choque. Ele trocou o olho pelo Rinnegan num instante. Somente Nagato compreendia verdadeiramente o quão difícil era controlar o Rinnegan. Em sua experiência, exercer seu imenso poder tinha um custo, um corpo reduzido a uma casca do que era antes. No entanto, ali estava aquele homem enigmático, manuseando o Rinnegan como se fosse uma brincadeira de criança. Nagato hesitou, dividido entre ajudar e suas próprias limitações. Com o Rinnegan perdido, sua força como caminho Deva foi reduzida, e ele estava atualmente travando uma batalha extenuante contra o Raikage de Komogakuri e Killer B, o Jinchuriki do Oito Caudas. Ambos os oponentes eram de alto nível. Killer B, o mestre do poder do Oito Caudas, lutava com ferocidade implacável, enquanto a velocidade e a força bruta do Raikage os tornavam uma dupla avassaladora. O trabalho em equipe sincronizado apenas amplificava a ameaça, criando uma sinergia maior do que a soma das partes. A vitória não viria facilmente. C2 Dragão Aprimorado. No campo de batalha, Deidara invocou seu fiel companheiro de longa data, um colossal dragão de argila. No entanto, à medida que os inimigos se fortaleciam com o tempo, seu trunfo, antes dominante, já não tinha mais a mesma força. Precisava do apoio de outras técnicas baseadas em argila. Deidara estendeu os dois braços, com as palmas voltadas para cima. Enxames de insetos de argila irromperam de suas mãos, enchendo o céu como uma praga de gafanhotos em poucos instantes. Agora, Nagato, deixe-me mostrar-lhe o verdadeiro poder do Rinnegan, disse Obito, levantando uma única mão. Banshou Tein. Obito gesticulou em direção a Deidara no ar. Uma intensa atração gravitacional arrancou Deidara das costas do dragão, arremessando-o em direção a Obito. Droga! Eu tinha me esquecido disso. Deidara praguejou interiormente. Nos planos originais da Akatsuki, nem Obito nem Madara demonstravam maestria em técnicas como Uchiha Tensei ou Banshou Tein, embora possuíssem os mesmos olhos. Deidara o subestimou um descuido crítico. Pensando rápido, Deidara disparou uma longa cobra de argila com a mão direita. A cobra se enrolou para frente, impulsionada pela atração do Banshou Tein, para alcançar Obito primeiro. Kamui. Obito rompeu a atração gravitacional, entrando em sua dimensão Kamui para evitar a explosão. Ileso, ele reapareceu em um instante, aproximando-se de Deidara no ar. Svi. Videiras cobertas de espinhos irromperam do chão, serpenteando em direção a Deidara. Zetsu negro havia se juntado à briga. No entanto, Itachi observava atentamente.
A espada flamejante de seu Susanoo varreu o campo de batalha, cortando as videiras e empurrando Deidara para longe do perigo. Obrigado, Itachi! Gritou Deidara, mordendo outro pedaço de argila e invocando um pássaro para pegá-lo em meio à queda. Ele rapidamente se escondeu atrás do dragão. Arte secreta, Ninho do Dragão. Um enxame de dragões menores de argila encheu o céu, acompanhados por um exército de insetos de argila, todos avançando em direção a Obito e Zetsu negro abaixo. Deidara mordeu mais argila com uma expressão feroz. Vou precisar de algo maior para isso. Estrondo. O enxame de dragões e os insetos de argila detonaram ao se aproximarem do solo. Obito contra-atacou com Uchiha Tensei, criando uma força repulsiva que o protegeu, junto com Zetsu negro, das explosões. As ondas de choque e o calor abrasador irradiaram para fora. Bem acima, Konan agarrou Nagato e alçou voo, evitando o raio da explosão. O corpo real de Itachi permaneceu oculto, seus clones ilusórios de corvo imperturbáveis diante do caos. A única baixa foi Kizami, que havia acabado de derrotar o Quatro Caudas. Quente, quente, quente. Kizami gritou, com as costas queimadas pela explosão. Ei, Deidara, pare de explodir seus aliados, tá? Ele reclamou, apagando as chamas. Tá querendo puxar o Kakuzu ou algo assim? Desculpe por isso, Kizami respondeu Deidara, meio apologético. Abaixo do campo de batalha, o Zetsu negro começou a recuar. O Zetsu branco que ele havia drenado antes o deixou sem forças para usar a liberação de madeira. Permanecer só serviria de peso para Obito. Obito, estou recuando. Não se deixe matar, murmurou Zetsu negro em voz baixa. Não se preocupe, respondeu Obito com foco inabalável. Ele estendeu a mão novamente. Desta vez, seu alvo era Roshi, o Jinchuriki do Quatro Caudas, que estava sendo contido pela sameada de Kizami. Banshou Tein. Roshi foi arrancado das costas de sameada e arremessado em direção a Obito. Susanoo. O Susanoo de Itachi interceptou sua mão esquerda agarrando Kami no ar enquanto a direita lançava sua lâmina Totsuka em Obito. A espada etérea passou inofensivamente por Obito enquanto ele se transformava em Kamui novamente. Cough, cough. Itachi tossiu com dificuldade. Seu corpo estava chegando ao limite. Itachi, solte o Susanoo. Deixe o líder e Konan cuidarem do resto, sugeriu Deidara. É Itachi-san, acrescentou Kizami com um sorriso. Você tem um irmãozinho para cuidar, não é? Relutantemente, Itachi soltou Susanoo, seu corpo frágil demais para argumentar. Ele precisava preservar a força do seu Mangekyou Sharingan para Sasuke. Era a única promessa que ele não podia quebrar. Enquanto isso, Obito investiu contra Kizami, tendo como alvo Kami. Ele planejava extrair o Quatro Caudas e liberar todo o seu poder, adicionando mais uma arma ao seu arsenal. Eu respeito você, Madara, ou quem quer que você seja. Mas agora que somos inimigos, não vou me conter, declarou Kizami. Liberação de água, projétil grande tubarão de água. Uma enorme esfera de água engolfou o campo de batalha enquanto Kizami se fundia com sameada, transformando-se em sua monstruosa forma aquática. Dentro da água, Kizami ganhou vantagem, e sua força foi amplificada. Estilo água, 1000 tubarões alimentando. Inúmeros tubarões cercavam Obito, mordendo-o implacavelmente. Embora atravessassem sua intangibilidade, os ataques constantes o forçavam a depender do Uchiha Tensei para se defender. Inútil, murmurou Obito, levantando os dois braços. Uchiha Tensei. A poderosa força de repulsão criou um vácuo, espalhando água, tubarões e criaturas de argila. Em meio ao caos, Obito estendeu a mão novamente, puxando Kami em sua direção. Seu chakra. Eu estava esperando por isso, disse Kizami, sorrindo como um tubarão. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.